Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui durante essa semana falando sobre o fim dos dias, ou o fim dos tempos. Então nós falamos durante essa semana da maneira de nos proteger dessa situação. E estivemos falando ontem de Gênesis ali, do pecado, do engano, da forma como a serpente ela conseguiu enganar Eva num ambiente completamente, vamos dizer, puro, sem nenhuma contaminação. Eva não sofreu nenhum tipo de abuso, Eva não tinha ninguém para influenciar ela com algo ruim, tá? Não dizem que as más influências, né? Ah, fulano é assim, por causa das más influências, mas ela não tinha. Como a serpente, Satanás, ele conseguiu enganar a mulher, ou enganar a Eva, nesse ambiente onde ela tinha de tudo, não havia necessidade de nada. Como ele conseguiu, com a sua astúcia, fazer isso, enganá-la? Bom, então nós falamos sobre isso. Importante entender que o dar a entender ali na leitura do texto que o conhecimento que Eva tinha da ordem de Deus era terceirizado. Era um conhecimento que ela tinha recebido de Adão e não diretamente de Deus. E aí nós falamos da importância de nós procurarmos receber de Deus. Né? De Deus, pode ser por boca de alguém, mas através de uma revelação de Deus no nosso coração. Pode ser pela leitura da Bíblia, pela leitura até de um livro, vamos dizer, um bom livro cristão. Pode ser, claro, de várias maneiras, em um momento de comunhão com o Senhor, em oração, mas precisamos ter essa revelação do Senhor para que ela faça parte de nós, e assim dificilmente nós seremos, aí nós não seremos enganados, porque Adão não foi enganado. Adão ele desobedeceu, sim, mas não por engano. Ele foi realmente por um desejo mesmo de agradar mais a mulher do que a Deus, tá bom? Então nós vamos ver aqui agora, em Gênesis 3, nós vamos falar mais sobre isso, sobre o que aconteceu ali. Vamos entender o que aconteceu. Como é que a serpente enganou Eva? Capítulo 3 de Gênesis, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então veja que, como nós falamos ontem, quer dizer, a serpente tira a ênfase daquilo que Deus permitiu e coloca a ênfase naquilo que Deus proibiu. Então o verso 2 diz: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha só, é certo que não morrereis. Então você observa que Satanás ele está conseguindo o seu propósito, enganá-la. E como? Primeiro, ele consegue colocar em dúvida o caráter de Deus, a integridade de Deus. Há um salmo, até anotei aqui, é o Salmo 92, não, Salmo 97, verso 2, que diz assim, ó: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Ele é justo. Mas aqui a serpente consegue colocar em xeque a justiça, a bondade, o amor de Deus. Tá? E ele faz ela duvidar do caráter de Deus, de quem Deus é. Olha só o que acontece. É certo que não morrereis. Ou seja, como se a serpente dissesse: Deus não está sendo verdadeiro. Na verdade, ele está privando vocês de algo bom e não protegendo de algo ruim. Olha só, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A semente tinha sido lançada. O engano se estabeleceu. Ele conseguiu levar a mulher naquele ambiente puro, limpo, sem nenhuma contaminação, a ver
aquela restrição de Deus como uma proibição, como uma privação, né? Como se Deus estivesse privando Eva de algo bom e não protegendo ela de algo ruim, tá? É diferente a forma de ver as coisas. E o mandamento de Deus, a palavra de Deus, querido, não é para te privar de algo bom, mas é para nos proteger de algo ruim. Eu já ouvi pessoas que, depois de um tempo de cristão, né, na vida, se arrependeram de ser cristão, sabia? Porque pensaram assim, eu conheci Jesus na minha juventude e eu não desfrutei, eu não aproveitei da vida. Olha só, que loucura, né? Que loucura. Mas por quê? Porque essas pessoas pensavam que a proibição, aquilo que Deus ele diz para que nós não façamos, era como uma privação de algo bom e não uma proteção de algo ruim. Então entender o caráter de Deus é necessário para que não sejamos enganados, tá? Entender que quando Deus diz para você se guardar, por exemplo, a sexualidade, ela para o casamento, não antes de casar, se você é solteiro, se é namorado, não é, a sexualidade não é para você, nem fora do casamento, ou seja, adulterando, não. Isso não é algo que Deus criou, uma lei que Deus criou para te privar de algo bom. Não, é para te proteger de algo que vai te fazer mal. Então, no mundo que a gente vive hoje, a ideia de se guardar para o casamento ou, por exemplo, de não trair, acaba se tornando muitas vezes, principalmente se guardar para o casamento, como a privação de algo bom. E aí a pessoa acaba vivendo entre aspas, né, naquela liberdade que traz dor, sofrimento. Porque seguir o conselho de Deus sempre será o melhor. Sempre será o melhor seguir o conselho de Deus. Então eu falei aqui da sexualidade, mas assim perdão, assim é na honestidade, assim é em tudo. Ah, mas se eu for honesto, as pessoas vão fazer de bobo. Não, querido, seguir os conselhos de Deus sempre vai ser o melhor. Ainda que muitas vezes não parece ser o melhor ao nosso entendimento, mas é o melhor, tá? Não deixe a serpente, não deixe Satanás colocar em dúvida a bondade, a justiça de Deus, a palavra de Deus no seu coração, porque é assim que ele levou Eva ao engano. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É assim, tá? Então, aquela ordem que era para proteger, ela entendeu que era para privar ela de algo ruim. Aí ela começou a olhar para a árvore de uma forma diferente. Olha só, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela olhava para aquela árvore todo dia. Mas agora ela vê que a árvore era boa. Ué, é a mesma árvore que ela via todos os dias. Você vê? E boa para se comer, agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Pronto, se consumou. Nós podemos até imaginar os pensamentos que passaram pela cabeça de Eva depois das palavras da serpente, não é? Ah, será que é tão ruim assim mesmo? Né? Será? Será que vamos morrer mesmo? Ou será que realmente isso aí é para proteger a gente? Ah, não sei, viu? Você está entendendo? Então é aí que o inimigo conseguiu entrar através do engano e naturalmente você sabe que depois disso veio toda a sorte de destruições que nós vemos aqui no mundo de hoje. As guerras que nós vemos hoje, né? A forma como o ser humano se tornou egoísta, a corrupção, a fome, as doenças, os animais viviam em harmonia uns com os outros. E agora, e depois do pecado, desse ato de desobediência, havia o conflito, a natureza. Quantas catástrofes naturais acontecem, que a natureza também foi abalada por esse erro. Então, assim, você vê morte, guerra, abuso de mulheres, de crianças. Tudo isso não existia. Homicídio, as drogas, os vícios, tá? As agressões, a corrupção. Tudo isso que você vê no mundo de hoje é fruto
dessa decisão que a Eva e também Adão tomaram ali no jardim do Éden. O pecado trouxe tudo isso que nós vemos aqui hoje. Você entende agora? Por isso que todo esforço humano em estabelecer a paz tem sido nulo. O homem fala de paz, mas faz armas de guerra. As guerras não diminuíram, elas têm aumentado e vão aumentar mais ainda, infelizmente. Não porque queremos, mas porque é o fruto do pecado lá atrás. E que, infelizmente, o ser humano ainda continua caindo na mesma armadilha da serpente, do diabo. Na mesma armadilha do diabo. Satanás não mudou a sua estratégia, porque deu certo e tem dado certo. Ele quer colocar em dúvida o caráter de Deus. Para que você pense que a palavra não é bem assim. Não é bem assim. Eu posso obedecer, mas do meu jeito. E não funciona dessa maneira. Tá bom? Então eu quero deixar essa mensagem para você e para mim e nós vamos orar agora, tá bom? Prepare o seu copo com água. Pai querido e amado, louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Pai, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, guarda o nosso coração, livra-nos do engano. Livra-nos do engano, Pai, em nome de Jesus. Sim, nós queremos te pedir pela paz. A paz nos corações daqueles que ouvem essa mensagem. Nas famílias, nos lares, nas nações, Senhor. Nas nações, nós oramos ali pelo Oriente Médio, como também lá pelo lado lá da Ucrânia, ali com a Rússia e tantas outras regiões que nós nem sabemos. Estão vivendo em conflitos. Inocentes têm morrido, Senhor. Têm sofrido, pessoas fugindo, pessoas morrendo, sofrendo, miséria, corrupção, tanta maldade, Senhor. Que há um grito no nosso coração. E esse grito é Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos, nos guarda, nos livra de todo o mal. Abençoa a nossa jornada, o nosso dia de hoje. Eu te peço por cada pessoa que chamou, que enviou a sua mensagem aqui para nós, pedindo oração. Remova todo o mal, a doença, a dor, o mal, seja removido. Eu te peço, te agradeço, te louvo. Amém e amém. Beba da água. E que Deus abençoe o nosso dia e até amanhã.